explique quem se beneficiava e quem se prejudicava no pacto colonial. Beleza? Quem se beneficiava? A Europa. A Europa era metrópole da América, das colônias. E quem se prejudicava eram as colônias. Professor, como que havia esse benefício e esse prejuízo? A Europa, metrópole, vinha a América, colônia, extraía todas as suas riquezas e levava de volta para a Europa. Então, enquanto a colônia ela ia empobrecendo e foi empobrecendo ao longo dos anos, a Europa foi enriquecendo e enriquecendo ao longo dos anos. Enquanto faltava recursos nas colônias para investimentos em desenvolvimento econômico, em áreas sociais, na Europa sobrou recursos para investir em indústria, comércio, tecnologia e na área social. Ok? Então isso aqui também já explica, né, o destaque aos interesses das metrópoles e impacto para os habitantes da colônia. Lembrando, a América ela existia única e exclusivamente para enriquecer a Europa, não para ser desenvolvida, melhorada, ter qualidade de vida, mas ela existia para ser explorada. Ok? Vamos lá. Analise como o modelo de exploração mineral e agrícola das colônias foi influenciado pela presença ou ausência de riquezas naturais nos territórios colonizados. Isso aqui, gente, é o seguinte: o que faz uma colônia ser de exploração? O que faz uma colônia ser de povoamento? Ok? Vamos para os exemplos concretos. Colônia de exploração, vamos colocar o Brasil, certo? Então os portugueses chegam aqui buscando principalmente ouro. Não tem, mas eles olham, tem o pau-brasil, né, que produz uma tinta rara e cara na Europa. Então vamos explorar, ok? O solo é propício, o clima também. Vamos plantar algo que seja extremamente raro e caro na Europa. A cana-de-açúcar para a produção do açúcar, uma especiaria que eles tiveram que buscar nas Índias através de navegações extremamente onerosas, difíceis e mortais. Ok? Quando os espanhóis chegam à América, Peru, Colômbia, Bolívia, no México, logo eles encontram ouro e prata. Vamos explorar. Quando a Inglaterra chega nos Estados Unidos, Virgínia, Nova York, o Canadá, o que eles encontram? O clima é frio como o da Europa. Não há recurso natural, não há ouro, não há agricultura possível para ser explorada que interesse aos europeus. Então, o que eles fazem com esses territórios aí ao norte da América? Simplesmente abandonam. E posteriormente a população que ali está pode se desenvolver. Por que pode se desenvolver? Porque não há fiscalização ou exploração por parte da Inglaterra. E aí a consequência natural é eles se desenvolverem, já que a Inglaterra não está ali para retirar recursos ao máximo, empobrecendo o local e levando de volta à Europa. Aqui no Brasil, por exemplo, o objetivo de Portugal é retirar os recursos ao máximo, que vai empobrecer, óbvio, o Brasil empobreceu, né? E levando de volta à Europa. Ok? Descreva os elementos que os europeus introduziram no processo de aculturação durante a colonização da América, com foco em religião, língua e modo de vida. Gente, a aculturação é um processo no qual um povo ele impõe a sua cultura a outro povo. Ele retira a cultura do outro povo e força a sua cultura para que aquele povo adote. Isso significa o quê? Aquele povo que perde a sua cultura, perde a sua identidade, o seu referencial de visão de vida.
Quer um exemplo de como isso acontece? O indígena brasileiro, homem, ele era um guerreiro. Ele não estava acostumado ao trabalho na agricultura. Quem fazia o trabalho na agricultura era a mulher. Então, psicologicamente, ele fica abalado por ter que fazer esse serviço. Agora, existiram outras formas que o indígena, os povos originários, se viram abalados por terem que adotar a cultura europeia. A pergunta ela fala o seguinte: como que a religião, a língua, o modo de vida aí do europeu é forçado no indígena? Religião. Os deuses dos povos originários, eles são tidos como demônios. Os tupis guaranis tinham o Tupã, que era o deus dos raios, o deus de tudo, ele estava em tudo. Agora é um demônio. Então ele falou, cara, como que o meu Deus, que é bom, que me auxilia, um demônio? E eu tenho que cultuar um outro Deus que eu não conheço. Outra coisa, tira o idioma tupi e adota a língua portuguesa, o latim, que era o idioma oficial da Igreja Católica. Outra coisa, o indígena, ele tinha o andar, nu, a tanga, aquilo foi visto como um pecado. Para eles não era um pecado, era natural. O Brasil é clima tropical, é quente, eles não olhavam constantemente com voluptuosidade, um olhar sexual. Eles se olhavam apenas como pessoas andando normalmente, porque era a cultura deles, eles foram acostumados dessa forma. Quando o europeu fala, você tem que vestir roupa porque você está pecando, mexe com o psicológico do indígena ali, do tupi, dos guaranis, dos indígenas brasileiros, e eles ficam sem referencial de mundo. É como se alguém chegasse aqui agora e falasse, sua roupa está errada, seu cabelo está errado, seu modo de falar está errado, você tem que falar assim, se vestir assim, e tratar os outros. Caramba, o que eu tenho que fazer? É complicado. Tá bom, gente? Belezinha? Fechamos essa daí? Como o uso de armas de metal espalharam o terror estratégico e contribuíram para derrotar os povos indígenas. Armas de fogo e armas de metal. Por exemplo, a questão da arma de metal é porque ela era mais resistente do que as armas indígenas, feitas em madeira, pedra, ossos e chifres. Então, no embate, elas se partiam. Então, o indígena, ele ficava sem ação no combate, e colocava, às vezes, o europeu numa situação de superioridade, e ele se sentia inferior para resistir. Não que ele não deixasse de resistir, mas isso podia abalar momentaneamente a moral de um guerreiro indígena. A arma de fogo, por exemplo, pela explosão, pela fumaça, pelo brilho do metal, pelo efeito que causava, em muitos casos era vista como uma arma de poderes mágicos. É como se o europeu portasse um trovão, um relâmpago, tá bom? E isso abalava momentaneamente a moral aí do indígena para resistir, ok? Vamos lá. Durante o ciclo do ouro, qual era o imposto denominado quinto e como ele era cobrado dos mineradores? Lembrando, rapaziada, ouro não podia circular na região das minas se não fosse legalizado. Então, como você legalizava o ouro? Você precisava de um documento da coroa portuguesa dizendo que esse ouro foi quintado. Professor, o que é quintado? Simplesmente, vamos supor, você leva 10 partes de ouro. Se ele é quintado, você tira 2 partes. Beleza? Você está tirando 20% do ouro. Essa parte aqui era derretida e era carimbado o selo da coroa portuguesa nele. Então, se alguma autoridade portuguesa te parasse, meu irmão, mão na parede, deixa eu te revistar aí, porque Portugal, gente, ela queria extrair todo o ouro do Brasil. Então, toda a população era extremamente fiscalizada e policiada, ok? Então, ele olhava, deixa eu ver se você tem, você tem ouro aqui. Aí tinha o selo da coroa portuguesa, ele podia passar.
Professor, mas se ele tivesse um pouco de pó de ouro, ele também faria o mesmo processo. Ele levaria à casa de fundição, o ouro era quintado, ou seja, retirado de 20%, eles te davam um documento por escrito para que você pudesse circular. Beleza? Olha só, explique a diferença entre a produção agrícola voltada para o abastecimento interno, baseada em pequenas propriedades e trabalho livre, e a produção voltada para o mercado europeu, baseada no trabalho escravizado. Então, vamos para os exemplos concretos. Produção aqui voltada para o mercado europeu, usando o trabalho escravo. Então, no Brasil, gente, para a produção, plantio da cana para a produção do açúcar, fazendas gigantescas, o chamado latifúndio, tá? Produção monocultora, só podia ser a cana para fazer o açúcar. Lembrando, o açúcar era chamado de ouro branco. Então não tinha por que economicamente você plantar outra coisa. Então é monocultura, você sempre planta uma coisa só. O objetivo, vender para fora, que é onde paga mais. Então é sempre uma produção exportadora. O trabalho, a mão de obra tem que ser a mais barata possível para você aumentar o lucro. Então era mão de obra escrava, ok? Exploração do ser humano por outro ser humano, ok? Assim é que funcionava. Qual a consequência para o Brasil disso? Pouquíssimas pessoas, uma elite com muita terra. E o que é plantado não é para alimentar o brasileiro, é para vender para fora. Beleza? Agora, como que funciona a pequena propriedade? A exemplo lá dos Estados Unidos e Canadá. São pequenas propriedades onde a pessoa planta para se alimentar. Ela cria animais para se alimentar. O que sobra, o excedente, ela vende com vizinhos ou em pequenas feiras, em pequenas áreas comerciais. Então, qual é o benefício disso para a população? Tá? Você tem alimento barato, porque a terra é usada para produzir alimento, ok? E com a venda, você tem dinheiro circulando dentro da comunidade. O objetivo não é fornecer para fora, para a comunidade. Então, o dinheiro fica na comunidade. E, ficando na comunidade, óbvio, ele é reinvestido. E a mão de obra? A mão de obra é assalariada. Por quê? O trabalho assalariado, a pessoa ela tem renda e ela compra o que é vendido. O escravizado, séculos depois, a Inglaterra vai perceber isso. O escravizado não consome. Então, o trabalhador assalariado lá na América do Norte, ele vai comprar onde ele próprio ali está trabalhando. Beleza, gente? Se tiver dúvida, pergunta, por favor. Tá? A gente está aqui para isso. Relacione a exploração colonial ao uso intensivo de mão de obra escravizada e explique como essa prática maximizou os lucros para metrópoles europeias. Gente, olha só, mão de obra escravizada, o preto africano escravizado, ele era um comércio feito pelos portugueses, pelos alemães, pelos holandeses. Então, por exemplo, quando os portugueses chegam ao Brasil, eles veem a presença do indígena e pensam, nós podemos escravizar essa população. Ok, isso acontece, é o chamado escravo da terra. Mas Portugal já realizava um intenso tráfico humano na África. Esses comerciantes de seres humanos, eles tinham muita ligação com a coroa portuguesa. Então, o que eles fazem junto ao rei? Eles falam, olha só, nós já realizamos o tráfico negreiro, mas lá no Brasil tem a concorrência do indígena escravizado. Nós não podemos mais com essa concorrência. Então o rei se senta com a Igreja Católica e a Igreja Católica fala assim, nossa, esses indígenas são seres humanos. Eles não merecem ser escravizados. Eles merecem ser catequizados. Eles merecem que a gente demonize a cultura deles e eles virem
pessoas como outras quaisquer. Eles têm alma, eles serão catequizados. E aí fala assim, mas o negro africano, ele vai ser catequizado? Não, esse aí não tem alma, esse aí pode escravizar à vontade. Essa era a interpretação antiética, desumana, monstruosa, horrorosa da época, ok? E aí o português, que já realizava o tráfico de escravos pretos africanos, passa a vender para o Brasil e para o mundo, tá? Os portugueses vendem seres humanos escravizados para o mundo todo, tá bom? E como eu falei, a mão de obra escravizada, ela baixa os custos da produção, porque não precisa pagar um salário, ok? Beleza? Olha só, o que foi a